Bom dia. Bom, mais uma vez começando o dia agradecendo a Deus, todas as coisas que Deus nos dá, todas as bênçãos, todas as dificuldades, todas as provações, mas Deus é tremendo, como a palavra dele diz, podemos todas as coisas nele. Para começar, como sempre, na verdade a gente deve iniciar sempre com uma oração para engrandecer o nome do Senhor e para pedir orientação para que o Espírito Santo possa fazer com que eu e você possamos entender da mesma forma. Então, oremos. Amado Deus, glorificado é o teu nome, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos vivos, Senhor Deus, de termos a oportunidade, Senhor Deus, de acertar todo o erro que cometemos no dia passado. Pai amado, em nome de Jesus, lava-nos com teu sangue precioso, joga no mar de esquecimento toda culpa, todo sentimento de pecado, todo pecado, resquício de pecado, arranca de nós e joga no mar de esquecimento. Faça-nos limpos diante da tua presença, Senhor, e dai-nos o entendimento com o Espírito Santo, para que possamos entender o verdadeiro sentido da tua palavra e possamos obedecer conforme a tua vontade. Dai-nos um dia perfeito e abençoado na tua presença. Fica conosco com teu Espírito e os teus anjos, protegendo nos, livrando de todo o mal, de toda seta e dardo do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o assunto que eu quero falar sobre hoje é em questão de confiança, fé, né? E o texto base que eu separei, são dois, é o Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que nós temos com essa frase? Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, Deus, aquele fala para nós que todas as coisas que nós tivermos sintonia à vontade de Deus para nós iremos conseguir, né? A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações e sabe o que necessitamos. Então, às vezes, pedimos algo que não estamos necessitando, mas Deus sabe o que precisamos. Por isso, Eclesiastes 3:1 diz: há tempo para tudo debaixo desses céus. Então, nós precisamos de o tempo certo para recebermos as coisas. A palavra dele também diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, em questão, ligando com o tempo, para recebermos, se confiarmos, né, e orarmos com fé, pedindo a Deus, iremos receber, mas tudo tem um tempo certo. Digamos que Deus te dá um emprego novo, um cargo mais elevado, você vai exigir, o cargo vai te exigir mais responsabilidade, compromisso, né, assiduidade, e então isso requer mais compromisso com o que você está fazendo. É a mesma coisa que Deus faz conosco, né? Nós precisamos estar mais empenhado para poder receber todas as bênçãos dele. Se você não estiver preparado para receber aquela bênção que você está pedindo, aquela esposa, aquele marido, conforme segundo o coração de Deus, se você viver uma vida de mentiras, de fachada, de um cristianismo barato, fajuto, ou mesmo se ainda não conhece a Cristo e vive nos enganos do inimigo, e você pede algo para Deus e Deus não te dá, a maioria das vezes é porque nós não estamos preparados, certo? E Deus não pode te dar uma coisa que você vai estragar. A mesma coisa de um serviço. Se você for fiel num trabalho que recebe pouco, mas você é fiel nos horários, é fiel com o patrão, é fiel no seu serviço, das coisas que tem que fazer, não fica dando nó, né? Deus lá em cima está vendo o teu esforço, está vendo teu empenho,
e faz com que você seja abençoado, assim subindo de cargo, ou então recebendo aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus, tendo paciência, claro, tudo tão ligado, como eu disse, Eclesiastes 3:1, há tempo para tudo debaixo desses céus, saber esperar a vontade de Deus para nossas vidas. E é isso, a gente deve confiar plenamente. O outro texto fala em Marcos 11, do 20 ao 26, que diz o poder da fé. O poder da fé diz: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo enquanto oração pedirdes, credes que recebestes, e serás assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Bom, o texto só confirma aquilo que eu já tinha dito no Filipenses 4:13. Tudo, como fala aqui no 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, 24, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. Se você tem fé, você acredita que Deus pode te dar aquela bênção, apenas você não pode desistir e confiar nele e esperar o tempo certo. Só para ilustrar em questão disso, para que a gente possa entender um pouco mais, eu tenho uma breve ilustração, não muito grande, não vou me estender, mas ela começa assim: um rapaz, ele queria muito ser rico, conhecido, famoso, e fez de todas as formas para que conseguisse chegar ao seu objetivo, mas nenhuma teve êxito. Mas ele lembrou de um certo monte muito alto perto da sua casa e resolveu escalar, chegar ao pico, ao topo da montanha, para que ele talvez assim fosse reconhecido, fosse para o livro dos Guinness, essas coisas assim. E então ele resolveu. Isso quer dizer o quê? Quando nós resolvemos fazer alguma coisa, a gente tem que entender que há vontade de Deus e tem permissão de Deus. A gente tem que entender essas duas coisas. Quando Deus te seleciona para algo, para você fazer, ou então quando Deus permite que você faça alguma coisa e quebre a cara para depois ver que você estava errado. Então ele decidiu, resolveu andar pelo caminho próprio dele. Não fez Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não atendeu primeiramente a Deus, ele não buscou primeiramente a Deus para saber o que Deus queria para a vida dele, e sim resolveu fazer as coisas do seu próprio jeito. Então assim ele seguiu, apenas com um short, aquele short de alpinismo, que é tipo uma corda, um machadinho, apenas isso. Não levou água, não levou barraca, não levou nada, roupa de frio, não, nada. O que isso significa? É a mesma coisa de um soldado entrar numa guerra despreparado, sem capacete, sem cantil, sem munição, sem o fuzil. É entrar numa guerra e pedir para ser morto. Então, mas às vezes decidimos
e não escutamos a voz de Deus. Deus às vezes está dizendo, não vai por aí, e a gente não. Por ser teimoso, a gente acaba querendo seguir para ver até onde vai dar. E Deus, na sua misericórdia e infinita graça, nos deu livre-arbítrio para que nós possamos fazer o que queremos. Ele não vai te pedir. Se você quer, Ele vai te permitir. E assim, tu vais quebrar a tua cara com a tua vontade que tu seguiu. Então, continuando, ele foi e chegou na montanha e começou a escalar da sua forma, né? Ele já tinha um conhecimento de alpinismo, mas isso não importa para Deus. A sabedoria do homem para Deus é loucura, e a sabedoria de Deus para o homem é loucura. E os mais letrados, às vezes, são os que são menos usados, por causa do ego, que enche o coração, e ele acha, porque ele estudou 5 anos, 8 anos, uma faculdade, e ele sabe de tudo. Então o ego não deixa que o Espírito Santo habite dentro dele, para que Deus possa fazer a sua vontade. E começou a subir da sua forma que já conhecia, acostumado, mas, como eu disse, foi apressado e não pensou nas consequências. Começou a subir, e uma certa hora ele sentiu frio. Mas lembrou que não levou jaqueta de frio, nem uma calça, nem nada para que ele pudesse se agasalhar, nem um cobertor. Então, é aquilo que eu falei, foi para a guerra despreparado. O que significa isso? Às vezes você está indo por um caminho errado, um caminho de drogas, um caminho de corrupção, um caminho de mentiras, um caminho de adultério, um caminho de vícios, e Deus coloca algo na tua frente para que você possa parar, mas você entende aquilo ali e não liga e continua. Às vezes Deus te dá um puxão para dizer, olha, esse caminho não vai dar certo, mas você não quer nem saber, você quer chegar no objetivo. Às vezes o objetivo é dinheiro, é poder, entre aspas. É uma pessoa, um relacionamento que você vai passar por cima de tudo e todos para poder ficar com aquela pessoa, e isso não é assim. Então Deus te dá aquele puxão, mas você não. Já está decidido, que nem esse rapaz. Então ele continuou sumindo da mesma forma, com frio, com fome, bateu a fome, a sede, mas ele não tinha nada. E uma certa hora escureceu. E quando escureceu, ele lembrou que ele também não levou barraca. Onde é que ele ia descansar? Onde é que ele ia passar a noite? Ele só pensou em chegar no objetivo, mas não pensou nos pós, nos antes, que poderia fazer com que ele tivesse um caminho com êxito. Ele só pensou no topo, mas os caminhos aqui, os obstáculos, ele não pensou. Isso a maioria das vezes a gente faz. A gente pensa no foco, pensa no dinheiro, pensa naquela pessoa, mas não se importa com as coisas que podem acontecer ao decorrer do caminho para chegar até esse ponto, esse seu foco. Então, ele não tinha o que fazer, ele tinha que continuar. Então, continuando, ele não via nada, nem um palmo dos seus olhos. Por quê? Porque lá não tinha luz elétrica, era mato. Então, acima já de uma altura bem alta, ele continuou. E a sua machadinha dando ali, subindo, uma certa hora ele errou. E quando ele errou, ele começou a cair. O que significa esse cair? É Deus te dando uma segunda chance para dizer, volta. Esse caminho não é para ti. Volta. E aí às vezes a gente pensa que nesse segundo puxão já era pra gente. Às vezes é uma ameaça de morte, às vezes é um acidente, às vezes, sei lá, etc. as coisas, N coisas que podem acontecer, Deus dizendo, não vai. Mas a gente, por teimoso, continua indo às vezes. E ele começou a cair. Mas lembra daquela corda que eu disse que estava na cintura dele, que ele levou? Pois é. Essa corda fez com que enquanto ele caía, ela engatou em algo
e ele ficou pendurado. Pendurado de uma certa altura e não sabia o que fazer. Por quê? Tudo escuro. Não adiantava gritar, porque ninguém ia o ouvir. Não adiantava gritar por socorro, porque era longe da civilização. Não tinha ninguém para poder salvá-lo. E ficou ali por alguns minutos, pensando, refletindo o que fazer. Daí um estalo na sua cabeça. Lembrou de alguém que falara para ele, de um tal, no pensamento dele, um tal de Jesus que salvava. E, como ele não tinha mais saída, resolveu buscar a ajuda de Jesus. Isso nos lembra quem? A nós. Que não fazemos o Mateus 6,33, como eu já falei. A gente não busca Deus em primeiro lugar. A gente deixa para buscar Deus depois que a merda já está feita. Mas mesmo assim Deus ainda fica de braços abertos esperando a gente, como o pai do filho pródigo, com um anel de brilhantes para colocar no nosso dedo e as melhores vestes e as melhores comidas. Mas mesmo assim Deus continua. E ali ele ficou e começou a gritar para o tempo e disse: Jesus, se tu existe, me salva. E na primeira grito que ele deu, uma luz, uma voz se estendeu aos ouvidos dele e um brilho muito forte que ele não conseguia ver nada. Era tão forte o brilho que ele não conseguia ver se tinha lá embaixo. Era a glória de Deus que não te permite ver nada. Praticamente ficaste cego ali, só olhando e escutando a voz. Não dava para ver a altura que estava. Então esse brilho ofuscou a sua vista. Mas ele falou e a voz respondeu: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: se tu és Jesus, esses que dizem que salva, me salva daqui. E Jesus mais uma vez perguntou: o que queres mesmo que eu te faça? E ele, já estressado, com medo,